Olá, em Brasília, 6h30 da noite. Estamos ao vivo em edição extraordinária do telejornal A Voz do Senado para informar que o desembargador Cássio Marques, do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, TRF1, derrubou na madrugada desta terça-feira a decisão que suspendia a contratação realizada pelo Supremo Tribunal Federal de um buffet refinado, com pratos à base de lagosta e vinhos premiados. Com isso, o contrato do serviço está valendo. Marques revogou o liminar que havia sido concedida ontem pela juíza Solange Salgado, da Primeira Vara da Justiça Federal do Distrito Federal, com o contrato no valor de R$ 481.700, assinado com a empresa Premier Eventos Limitada. O contrato em vigor é bem menor que o edital tornado público pelo STF em 26 de abril, no valor de R$ 1.100.000 e que gerou muitas críticas. Um dos primeiros a criticar o edital, o senador Jorge Cajuru, teve aprovado hoje de manhã requerimento apresentado na CTFC, a Comissão de Transparência, Fiscalização e Controle. O documento pede que o Tribunal de Contas da União faça inspeção para aferir a legalidade, legitimidade e economicidade do procedimento licitatório para contratar serviços de refeições institucionais. Vamos ver a leitura do requerimento do senador Cajuru e a sua aprovação no CTFC. Esse caso aqui é muito grave, presidente, senhoras e senhores, pátria amada. Tão grave que ontem, no final da tarde, a Justiça Federal suspendeu a licitação e agora de manhã um desembargador que entrou no TRF1 via ex-presidente Dilma, simplesmente, na hora de seu plantão, ele também suspendeu de novo. Ou seja, é a farra do Supremo Tribunal Federal e a briga, como se diria no interior, de foice, para que as mordomias não acabem. Então eu solicito, por fineza, a inclusão extra-pauta de um requerimento de minha autoria, já protocolado nesta comissão, requerimento este que versa sobre um pedido de auditoria pelo Tribunal de Contas da União ao procedimento licitatório aberto pelo Supremo Tribunal Federal. Senhor presidente, requero nos termos do artigo 71, inciso 4 da Constituição Federal, que o Tribunal de Contas da União realize inspeção para aferir legalidade, legitimidade e economicidade do procedimento licitatório aberto pelo Supremo Tribunal Federal no dia 26 de abril último, destinado a contratar serviço de refeições institucionais, ou seja, para festas e recepções a 11 ministros da Suprema Corte. Segundo a revista Isto É, o valor previsto para a contratação, e eu tenho aqui a cópia do edital e o número, é de R$ 1.100.000. A publicação informa que se prevê, pasmem, o fornecimento de pelo menos 2,8 mil refeições, almoços ou jantares, 180 cafés da manhã, outros 180 brunches, cafés mais reforçados, e 3 tipos de coquetéis para 1.600 pessoas lá no Supremo. Na lista de exigências, senhoras e senhores, do contrato, previsto para durar 12 meses, prorrogáveis por mais 60 meses, estão pratos dignos dos melhores restaurantes do mundo, comparados aos mais badalados 5 estrelas do Guia Michelin. No menu do Supremo, a empresa está obrigada
a disponibilizar pratos com medalhões de lagosta, com molho de manteiga queimada, bobó de camarão, camarão à baiana, bacalhau a Gomes de Sá, arroz de pato, pato assado com molho de laranja, galinha da Angola assada, vitela assada, codornas, carré de cordeiro, medalhões de filé, porco assado, até porque lá realmente tem porco, tornedôs de filé com molho de mostarda, pimenta, castanha de caju com gengibre, entre outros. A revista nos trouxe, ainda que o Supremo Tribunal Federal exige, pasmem de novo, que em seus banquetes a empresa vencedora da licitação disponibilize vinhos de 6 uvas de variedades diferentes. Exemplo, conhece a uva Taná? A uva Taná é do sul da França. Conhece a uva Assemblage, Cabernet Sauvignon, Merlot Chardonnay e Sauvignon Blanc? Nos casos dos Taná, Assemblage e Cabernet Sauvignon, o vinho precisa, pasmem pela terceira vez, precisa ser obrigatoriamente de safra igual ou posterior a 2010. Não pode ser 2009. Outras características singulares determinadas no edital: todos os vinhos precisam ter pelo menos, pasmem pela quarta vez, pelo menos 4 premiações internacionais. No caso da uva Taná ou Assemblage, o STF exige que tenham sido envelhecidos em barril de carvalho francês, americano ou ambos de primeiro uso. Justificação deste meu requerimento. Em momento que a sociedade brasileira sofre com índices alarmantes de desemprego, no qual dela se pede enorme sacrifício com o ajuste fiscal, especialmente por meio da reforma da Previdência, o tribunal que está no topo do Poder Judiciário, cujos membros são os servidores públicos mais bem remunerados e que usufruem das maiores benesses, pagas com os tributos originados do suor do rosto de todos os brasileiros, abre-se licitação para promover verdadeira nabalesca farra gastronômica, também com dinheiro do público. Sem pudor, pretende-se que sejam servidos de pratos elaborados com iguarias exclusivas e caríssimas, regadas com bebidas igualmente nobres, como exigência de uísque de 18 anos. Ora, isso não tem o menor cabimento, presidente Rodrigo. Não defendemos que o Supremo Tribunal Federal, e de resto toda a administração pública, receba inadequadamente seus convidados em oportunidades em que a recepção é necessária. Agora, todavia, temos a convicção que seus inclitos, membros e convidados precisam ter consciência de que quem paga a conta e que um pouco, pelo menos um pouco, de comedimento é necessário. Sabemos quem paga essa conta. Não basta que a despesa seja legal, ela precisa ser legítima, moral, e que a decisão por fazê-la seja informada pela probidade e austeridade que a situação do país exige. A quadra atual demanda cardápios menos luxuosos e um comportamento mais espartano de toda a máquina pública. Aliás, deveria ser sempre assim. O STF pertence ao Brasil e, como a maioria dos brasileiros, deve dar a sua contribuição para o ajuste de contas. Últimas palavras. É um pequeno gesto, a meu ver. Talvez, mas várias pequenas atitudes geram resultados fantásticos. Estaremos atentos. Diante do exposto, pedimos aqui o apoio dos respeitosos senadores e senadoras,
porque nós, nessa casa, jamais promoveríamos um banquete como este, para este meu requerimento, nesta data de 29 de abril de 2019, senador e seu empregado público, Jorge Cajuru. Obrigado, presidente Rodrigo Cunha, pela paciência do tempo, porque o assunto exige detalhes para que a sociedade brasileira tenha noção do que é este Supremo do banquete ou banquete do Supremo. Em votação, o requerimento número 29, 2019, de autoria do senador Jorge Cajuru. Em discussão, não havendo o que queira discutir, está aprovado. Nós voltamos mais tarde com o telejornal A Voz do Senado, com Renata Dairel e Jorge Cajuru. E a gente se reencontra amanhã à tarde. Agradecidíssima.